Bom dia a todo mundo aí, cara. Antes de mais nada, sempre guardo muito bem no meu coração pessoas que aparecem às 9 horas da manhã pra me ouvir falar. Sério, obrigadíssimo. No sábado, tô ligado no rolê. Me apresentando, meu nome é Bernardo Fontes, sou desenvolvedor, trabalho com Python há quase 10 anos já. E agora eu tenho usado Python para fazer outras coisas que, enfim, talvez sejam coisas mais diferentes, talvez tirando a palestra do Danilo também, talvez seja um pouco mais fora dessa coisa do mercado e tal. Deixa eu só contar meu tempo aqui rapidinho, para eu poder me controlar melhor. Estou estudando agora Processing, que é, enfim, eu vou falar um pouco. E, bem, essa palestra aí foi uma palestra que eu apresentei na Python Brasil, só que foi bem corrida, eu não tive tempo para fazer, tive que fazer ela em menos de 20 minutos, aqui eu tenho mais tempo. Então a ideia é eu fazer a apresentação que eu fiz na Python Brasil com um pouco mais de calma, e aí a gente, se sobrar algum tempo, a gente pode fazer algumas experimentações para desenhar coisas juntos. Assim. Bem, aí só passando os links para vocês, no meu GitHub, especificamente nesse repositório, estão lá todos os sketches que eu venho fazendo, que com Python, tem os primeiros eram em Java, mas enfim, tudo sempre tem passado dele. Tem todos os sketches que eu tenho feito lá em Python, código aberto, enfim, vocês podem pegar para estudar se quiserem. E eu publico as coisas que eu tenho feito no meu Twitter, que é @bbfontes, e no meu Instagram, que é fontes.bernardo. Esses slides aí, se vocês quiserem pegar depois, porque tem links e tal, já está disponível aí no benfontes.com/talks. Mas, bem, eu falei ali, né, desenhar doideira, só que, desenhar doideira, sou eu tratando de uma maneira um pouco genérica, um assunto mais denso, assim, que é especificamente o que eu estou estudando agora é a arte generativa. Que basicamente são objetos, a arte generativa a gente pode classificar como objetos que são criados por código. E objetos podem ser vídeos, imagens, áudio, performance, intervenções e por aí vai. E aí a gente tem que, se é código, a gente tem duas características importantes para definir como arte generativa. Primeiro, você tem um algoritmo com um sistema autônomo, assim, é um sistema autônomo que determina o comportamento da composição, ou seja, como é que as coisas vão aparecer no final, assim. E é autônomo porque não há nenhum controle humano. Quando a execução daquele algoritmo se dá, em teoria não há nenhum controle humano para determinar fluxo de execução ou coisas do tipo. Ele roda randomicamente. Só que cabe ao programador, além de criar esses algoritmos, enfim, o que vai ficar acontecendo, né? O programador então tem essa função, o programador/artista tem essa função de definir como as coisas vão acontecer, só que também em qual grau de loucura que as coisas vão acontecer, porque se a gente tem comportamentos randômicos, aleatórios, enfim, a gente não tem um controle manual de ir configurando aquilo ali, a gente precisa controlar essa randomicidade para ela acontecer da maneira que a gente atinja um objetivo estético, no final das contas. Então, meio que a gente pode resumir como sendo programação mais técnicas. E aí eu queria só mostrar alguns exemplos aqui de arte generativa. O George Ness é considerado um dos pais. O George Ness e o Frieder, não vou lembrar o nome, que é o nome alemão, no próximo slide. Eles são considerados pais, foram as primeiras pessoas a usar o termo arte generativa em português, na verdade. É generative art em inglês. Essa é uma das primeiras obras que foi utilizado esse termo para classificar. O outro brother dele é o Frieder Lake, que também publicou em 65. Além dele, tem outras duas mulheres que eu gosto muito e que também são bem pioneiras. A Vera Molnar, por exemplo. Eu gosto muito dessa obra dela, Interrupções. E a Lilian Schwartz. E a Lilian Schwartz vale um adendo aqui de que ela foi a primeira pessoa a ter uma mostra no MoMA, que é um museu de Nova York, de arte generativa. Assim, arte generativa. Então, ela é bem importante por esse marco. Assim. Não está aqui também, mas vale um adendo.
tem artistas brasileiros que também faziam arte computacional em 1960 e tanto, 68 para ser mais preciso, que é o Valdemar Cordeiro. Só que eu não botei aqui porque ele não fazia arte generativa em si, assim, ele usava outras coisas. Ele usava programação, mas com composições mais próximas de concretismo. Assim. E hoje em dia, cara, eu só queria deixar algumas referências de pessoas que eu sigo e que eu gosto muito do trabalho. E essas são, bem, enquanto aqui a gente estava vendo eram coisas bem, né, mais simples, mais iniciais e tal, aqui a gente já vai ter coisas mais elaboradas em termos de cor, profundidade, exposição. Isso daí é tudo gerado com o programa, com o código, né? Eu gosto muito do Mano Lloyd, que é um argentino, que ele sempre faz esse lance de cor, que eu acho bem interessante. O Inconvergent, que ele cria essas estruturas bem minimalistas, assim, mas sempre tem um lance de equilíbrio que eu acho bem interessante. Isso daí são todas arrobas de Twitter, tá? A Saskia Frick, a pessoa que eu mais curto, assim, é uma mulher que ela faz um lance que ela publica um sketch por dia, assim, e ela tem várias coisas de simetria bem interessantes. E o W. Blunt, que também acho bem massa. E esse cara aí, essa imagem específica, e essa daí não é uma imagem gerada de código diretamente. Isso daí é uma imagem de uma Penplotter, que é uma impressora, assim como a gente tem impressora 3D, enfim, é um desses novos tipos de impressora, que basicamente é uma caneta que fica em cima do papel e a impressão é um braço que fica mexendo essa caneta por cima do papel. E aí é uma obra dele que ele imprimiu com Penplotter. Falando nisso e fazendo jabá para o Alexandre Vilares, que é um cara do Garoa, enfim, um cara muito gente fina, ele vai estar vai ter um SESC, uma oficina para montar uma plotter. Vai começar agora em novembro, são 4 dias, a quinta-feira de 2h30 a 5h30. Eu vou estar lá, as inscrições estão no SESC da Paulista, R$0, e é isso, assim, só para aproveitar aí o jabá. Bem, só que aí o que essa galera aqui da nova onda aí tem em comum, especificamente? Todos eles estão usando Processing, que é o que a gente vai ver aqui um pouco hoje. E Processing é uma IDE que usa Java, é Java mesmo, para servir como um sketchbook. Assim, sketchbook é um livro, caderno de desenhos, tipo isso daqui. A ideia é o Processing se tornar isso para programadores e artistas visuais, assim, coisas para... E não só para esses, né? Tipo, para pessoas também que estão querendo aprender programação e tal, porque eles, além de terem essa ideia onde é que, enfim, se instala e, né, tipo NetBeans style da vida, tudo já roda ali magicamente, você não precisa se preocupar com nada. Além de ter isso, ele provê uma API muito, muito simples e muito versátil e poderosa, assim, para fazer visualizações, para criar coisas, assim. Você consegue manipular milhares de objetos, de partículas, em sistemas de partículas, por exemplo, ao mesmo tempo e de uma maneira tranquila. Assim. Só que eu não curto muito Java, já trabalhei, mas enfim, não é isso que eu gosto. E Python para mim é meio que meu canivete suíço para tudo, assim. Então eu comecei a utilizar não o Processing Java, mas o modo Python. O modo Python ele meio que roda nessa IDE, ele tem que compilar para... Nossa, como é que é o nome do que Java compila para? Bytecode, não? Obrigado. Ele roda na JVM. Não, mas tem o termo do código compilado em Java, que eu não lembro. Enfim, precisa rodar na JVM gerando esse compilado aí. E aí para fazer isso a gente usa, na verdade, na Python pura o Jython, que é tipo uma maneira de você conseguir compilar código Python para rodar em máquinas virtuais Java, e você também consegue invocar código Java a partir do código Python. E aí isso aí traz algumas restrições, tipo, tá bem mais próximo ao Python 2.7 do que o Python 3 e tal. O Jython ainda não tem porte para Python 3 e coisas do tipo. Nem faz sentido ter um porte para Python 3, porque enfim, não roda no ser Python. Tem alguns problemas, só que é Python, tipo, é Python. E, cara, eu não queria ficar falando muito, a ideia aqui é a gente tentar terminar essa lista de passos aqui para a gente implementar e desenhar algo. Então, o nosso objetivo aqui é estudar um pouco do que eu falei lá
do controle e dos comportamentos randômicos, porque isso é bem importante quando você está fazendo um sketch, né? E aí o que a gente quer fazer, o que eu vou propor aqui é a gente implementar um random walker. Um random walker, já vou falar um pouco melhor sobre o que é, e é isso. Na real, eu vou falar agora. O random walker é isso daqui. Basicamente, cara, imagina que isso daqui não tem nada, imagina que tipo, tá vazio e começou daqui. Isso daqui significa que ele fez um traço para cá, veio 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 para cá, desceu, desceu. Enfim, ele vai andando pelo grid de maneira randômica. E a ideia era a gente fazer isso, escolher randomicamente uma posição e ele começar a desenhar uma linha randômica ali. E é isto. Daí, opa, aconteceu alguma coisa aqui, deixa eu salvar e abrir de novo. Só abrir o process aqui de novo. Se puder, brigadíssimo. Vou te dar uma função aí, desculpa. Nossa, desculpa, gente, estou meio lento de manhã, sábado, enfim. Bem, então isso daqui é o processing, é a ideia do processing. E aqui eu já estou no modo Python. Vocês veem que tem o Java aqui, mas eu já estou no Python, porque enfim, já está todo preparado. E aqui eu estou mostrando um boilerplatezinho do processing, né? Daqui eu estou definindo cores RGB. Então, color é uma função do processing para definir cor, para retornar um objeto de cor. E basicamente no processing a gente tem duas coisas. A gente tem duas funções principais. Uma que é o setup, que é uma função que roda para fazer o setup daquele sketch. Então você define coisas como o tamanho da tela, grossura do pincel e coisas do tipo, como você quer desenhar retângulos e coisas do tipo. E aí você tem o draw. O draw é um loop de eventos, basicamente. Assim. O draw é o método que a gente executa para gerar cada novo frame. Então se eu rodar isso aqui agora, não vai acontecer nada. Tá lá, na real vai acontecer. Ele alocou para mim e montou ali nosso canvas, criou para a gente uma tela de 800 por 800 pixels, como eu estou definindo aqui. E aí, enfim, eu vou fazer outras coisas aqui só para a gente dar uma olhada na API, em potenciais dessa coisa do desenho, do process. Então eu vou botar um background aqui branco, tá? Então agora, quando eu rodo, isso no setup, ao invés de aparecer aquele cinza, aparece branco, porque a gente pintou ali. E aí eu vou, enfim, mostrar que a gente pode fazer algumas coisas de desenhar no processing, né? Aumentar a fonte, né? Claro. Pessoal, vocês podem chegar mais pra cá também, ó, tanto de cadeira que tem aqui. Ninguém morde não. Assim tá violentamente melhor, né? Show. Bem, então eu vou fazer umas coisas aqui, eu vou aumentar a grossura aqui também, só para o desenho, obrigado, porque a fonte você me lembrou disso. Eu vou aumentar a grossura do traço só para ficar mais fácil para vocês verem aí. Daí eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou botar um ponto na posição. Daí antes só, como é que o processing. Pode aí, pessoal, aqui. Como é que funciona o lance para desenhar, né? Isso daqui é o sketch, significa que aqui tá a nossa isso aqui é um eixo de coordenada, né? X, Y. Então aqui vai estar o nosso ponto 0, 0. Então o X cresce para cá e o Y cresce para cá. Não é daqui de baixo, não, é lá de cima mesmo. Então eu vou fazer umas coisas aqui. Obrigado. Eu vou fazer umas coisas aqui, como por exemplo, vou desenhar um ponto, tá? Na posição X 10 e 700 no Y. Eu vou desenhar um retângulo que ele vai começar o ponto super, o retângulo está aqui, né? Então esse ponto aqui vai estar no x 60 e vai estar no na altura 100 e ele vai ter 50 pixels, ele vai ser um quadrado na real, vou botar 50 por 50 pixels de tamanho, tá? Eu posso desenhar uma elipse também, vou botar a elipse bem lá embaixo, bem lá embaixo, não, bem à direita e embaixo, vou botar mais no meio, talvez, vou botar 30 pixels de raio. O que mais que eu posso fazer? Eu posso desenhar linhas, então eu vou traçar uma linha ali no meio, então do 0
no x, né, no 0, aí na metade da altura, que é 400, eu quero ir para o outro lado, para o final. Então eu quero ir para o x800 e continuar no 400. Bem, com isso daqui a gente já vai ver algumas coisas aparecendo na tela ali. Ó. A gente tem o ponto está aqui, a linha está aqui, o círculo está aqui, o quadrado está aqui, como a gente falou. E aí, enfim, como é para desenhar, a gente pode brincar com coisas, né, de cores. Então a gente pode dar um fio aqui para o retângulo ficar vermelho, a gente vai deixar a bola, eu vou deixar verde, a linha, e aí todas as linhas, sei lá, todas as linhas vão ficar azuis. Vai ficar bem bonito isso. Ó, todas as cores estão aí, e é isso. Então, isso daí é o processo, sacou? É para você fazer esse tipo de coisa, desenhar, dar cor e tal, enfim. Só que, pô, isso daí eu só queria mostrar a API, esses métodos aqui, tipo o stroke é o que, enfim, você colore uma linha, o fio é o que você colore uma forma, e esses são os métodos para desenhar. Então agora vamos começar o nosso handle walker mesmo, assim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, qual o processo, quando eu faço isso, qual o processo que eu tento, assim, eu começo a primeiro, e o handle walker é uma técnica, né? Então eu implemento a técnica do jeito mais puro possível, assim, para depois pensar em como estilizar, em como usar e como usar para outras coisas. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, para a gente seguir assim de uma maneira simples, eu vou fazer uma elipse, e aí já mostrando uma outra coisa da API do Process para vocês, ele fornece também variáveis para facilitar a manipulação dos sketches. Então, por exemplo, vou botar uma elipse, um círculo no meio da tela. Então é a largura sobre 2 e a altura. Vou fazer isso aqui, ó, para ficar mais claro. Então eu vou botar uma elipse nesse XY, ou seja, no meio da tela, e eu vou botar um raio de 50 pixels. Isso daqui é uma elipse, tá? Se eu botar 100, por exemplo, ela vai ficar alongada. Então o raio no Y é 100 e ali no X está 50. Mas eu vou botar 50 só para facilitar aqui para a gente ver. Beleza. Então, agora a gente pode andar com essa elipse, né? Tipo, a gente está com ela parada, o nosso walker ele precisa andar, então eu preciso deslocar ela. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, o X agora, ao invés de ser o widget, eu vou usar uma variável do Process também, que é o frame count. Que o frame count é tipo, ele começa do 1 e vai crescendo para sempre, e é o frame que ele está executando ali, ele está gerando o primeiro frame, o segundo frame, ou seja, é a vez em que essa função draw está sendo chamada. A cada novo frame o draw é chamado e o frame count é incrementado. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? A gente tem ali, a cada frame a gente está andando, pegando o X do frame, que é a posição do frame, e a bola está andando. Daí, isso vão dar dois problemas. Temos dois problemas aí. Um é que, beleza, o frame count está maior do que a largura, então, né, a bola sai da tela. E o outro é que, como eu só quero ver a bola se mexendo agora, está ficando esse rastro aí, né? Então, bem, isso é por causa do draw. Que o draw, o que ele faz é ele executa uma vez e na sua segunda execução ele meio que desenha em cima do que ele desenhou, né, na rodada anterior. Então, para a gente ter aquilo limpo, a gente precisa fazer o background, limpar o fundo da tela de novo, a cada iteração. Uma outra maneira também que a gente poderia mostrar a movimentação, só como só de ilustração, é que o Process também dá essas duas variáveis, mouse x e mouse y, em que eu consigo fazer com que o sketch acompanhe a posição do mouse. E aí isso é bom para fazer coisas interativas e por aí vai. Só que eu vou deixar o frame count aqui porque, enfim, é mais mágico. Bem, e aí agora, só que a gente falou lá, então, que é tudo randomicidade e coisa do tipo, então vamos fazer randomicamente, né, o x agora. Então eu vou chamar a função não random no Python. O Python tem um módulo random, que inclusive tem uma função random. Esse random aqui aí esses são os problemas de estar num modo Jython usando coisas do processing e métodos do processing. Algumas coisas do Python são sobrescritas. O random é uma delas. O que não nos
impossibilita de fazer um import random aqui, tá? Tipo, tem um random do Python, o módulo está lá, não foi invadido, ele vai funcionar igual, só que existe, a gente consegue fazer esse tipo de coisa aqui, que é executar o random do process diretamente. Daí eu vou fazer o seguinte, o random sempre, o random vai dar, se eu passo o random 1, ele vai dar sempre um número entre 0 e 1, beleza? Então, isso daqui está garantindo o valor randômico para a gente, só que a gente quer que esses... Bem, vamos ver o que acontece aqui se a gente rodar isso. A bola meio que está parecendo que está presa ali, porque está sempre sendo um número entre 0 e 1. Então, para a gente poder escalar isso para a largura, eu vou simplesmente multiplicar isso daqui pela largura, porque, enfim, se eu tenho um número entre 0 e 1 e multiplico por outro número, com certeza o resultado vai ser um valor entre 0 e esse número. Então, se a gente roda isso aqui agora, a gente está com uma bolinha um pouco esquizofrênica, assim, né? Bem, e também está bem rápido, então eu vou usar o frame rate, que é o método do process para controlar o tempo, o número de frames que é executado por segundo. Então eu vou botar aqui para 10 para ficar um pouco mais de boa, mas ainda assim, né, continua um pouco demais, né? E vamos supor que a gente também não quisesse que ele ficasse nesse x inteiro, assim, que a gente quisesse definir controlar essa randomicidade, não ela deixar de executar assim, dessa maneira meio esquizofrênica, mas controlar o range dela. Aí a gente poderia usar o random de uma outra maneira. Ao invés da gente usar aqui, fazer dessa maneira, a gente poderia passar dois valores, um valor inicial e um valor final. Então eu vou fazer o seguinte, agora a nossa bolinha só vai escolher valores que estão entre 200 e menos 200 da largura. Então é só numa coluna central, assim. E aí agora a gente tem esse comportamento rolando também. E a gente pode fazer também agora, aqui, vamos botar o y também randômico, e a gente vai ter uma bolinha andando loucamente sobre a tela, assim. E aqui o que eu estou fazendo é simplesmente controlando a randomicidade. Controlando a randomicidade de maneira bem restritiva, através de matemática. Assim. Porque o lance do random é que ele é uma função uniformemente distribuída. Se a gente deixar isso daqui rodando por 10 horas, a probabilidade, e ao invés de fazer o background, ao invés de apagar o background e deixando as bolinhas ficarem aí, a probabilidade de todas as posições terem sido visitadas é bem alta ao longo do tempo, porque é randômico de uma maneira uniforme. O que às vezes é ruim, porque a gente olha e esteticamente a gente meio que já sabe o que vai acontecer, porque se a gente olha ali, tá a bolinha aparecendo 10 vezes em lugares aleatórios que não fazem sentido nenhum pra gente, a gente já meio que já sabe que é isso que vai acontecer daqui pra frente e a gente perde interesse na coisa. Assim. Então talvez fosse... Então a gente tem duas coisas para se fazer assim, ou a gente aprende a controlar essa distribuição randômica matemática mesmo, ou a gente usa outros tipos de distribuição randômicas. Aí eu queria mostrar, a ideia aqui é mostrar um outro tipo e a gente debater sobre ele, mas eu antes só queria mostrar um outro sketch aqui que eu faço um controle das distribuições matemáticas, de maneira matemática. Que esse daqui demora um bocadinho para executar porque é o seguinte, eu estou plotando muito pontos, mas... Pronto. Por exemplo, basicamente aí o que eu estou fazendo é o seguinte, o que eu estou fazendo é, boto cada faixa dessa daqui, eu estou botando, sei lá, 8.000 pontos randomicamente, posicionando ele randomicamente, só que eu vou dando peso a eles usando... deixa eu mostrar o código aqui, fica mais fácil de explicar. O que eu estou fazendo é isso daqui, ó. Tipo, eu pego, na real o macete está aqui, o y, né? Eu uso o randômico aqui, só que eu elevo a uma potência. Porque se eu elevar um número entre 0 e 1 a uma potência, eu estou, na real, diminuindo esse número. Tipo, o número 0.1 ao quadrado é 0.01. Então, estou sempre forçando para valores menores. E aí eu consigo controlar isso através... elevando esse valor a uma potência. E aqui o que eu estou fazendo é que cada coluna dessa eu sigo os números de Fibonacci.
Então, tipo, aqui eu estou levando a 1, ou seja, se é 0.1, continua 0.1. Aqui eu estou levando ao quadrado, então é 2, 3, 5, 8, 13 e por aí vai. São os números de Fibonacci e aí geraram essa visualização aí. Mas esse é um controle, tipo, eu fiz mais como exemplo para palestra do que como outra coisa, porque o controle tipo, matemático eu não saco tanto, assim, então prefiro fazer outras coisas como a gente vai ver agora. Então, eu vou, só para de caráter explicativo, eu vou voltar aqui o Y para ele ficar só aqui, tá? E eu vou voltar o background aqui para a gente apagar. E aí, cara, existe no Proce tem uma distribuição randômica chamada Perlin Noise, que foi criado em 1980, é uma distribuição que foi criada para se fazer texturas para o filme Tron, cara, não o remake, o originalzão, assim. E basicamente é uma função que nos permite valores randômicos, só que os valores respeitam uma noção de área. E aí isso daí nos dá uma característica que a gente consegue sempre ter valores randômicos, mas valores randômicos próximos. Eu já vou mostrar um pouco sobre isso. Então eu vou mudar aqui para fazer o seguinte, meio que eu sempre peço um valor randômico numa posição do tempo, tá? Então essa função aqui no Processing é o Noise. E aí como a gente precisa de uma posição do tempo, eu vou usar o Frame Count aqui, tá? Para determinar qual a posição do tempo a gente está. Então quando roda isso daqui, a gente está, beleza, está ficando preso ali. Na real, antes assim, só fazer o seguinte, fazer com mais um só para a gente ver que ele está ficando preso ali sempre. Massa? Por quê? Porque o noise retorna um valor entre 0 e 1, sempre. Então eu vou fazer aquele mesmo macete que a gente fez ali do widget, vou fazer aqui e agora a gente tem, pronto, ele está ali, só que está parado sempre. Por que está parado sempre? Porque eu estou usando sempre a mesma posição do tempo aqui. Então eu vou mudar aqui para aquele mesmo macetinho do frame count ali que a gente viu, vou aplicar aqui. Quando eu rodo isso, a gente tem a bola rodando aí, enfim, tá se movimentando da maneira, na mesma linha ainda e randômica. Honestamente, não tem tanta diferença daquele, assim, apesar de parece que ela está ficando mais numa área do que na outra, só que ainda assim o movimento está bem randômico, assim. Por que isso se dá, cara? Porque daí eu quero mostrar um outro sketch aqui, onde é que eu mostro a diferença do noise para o randômico aqui. Então, esse sketch aqui, o que eu faço é o seguinte, obrigado. Eu estou andando aqui a cada frame eu ando no X, tá? Igual a gente fez ali para mover a bola. E aí eu estou desenhando duas coisas. Uma são essas linhas, o que parece ser eu estou sempre desenhando duas linhas. Uma linha é sempre entre a posição anterior que eu estava e a próxima, seguindo essa curva aqui, que é uma curva do noise. Então o noise, por isso que eu falo que é uma função que varia ao longo do tempo, então, e varia randomicamente. Se eu parar de executar isso daqui e rodar de novo, vocês vão ver que o início ali é completamente diferente. Então é o randômico. Então essa curva está descrevendo noise, enquanto aqui, o vermelho, ao invés de eu pegar uma curva, um ponto randômico usando noise, eu pego um ponto randômico usando random lá. E aí, para vocês verem a diferença, enquanto o noise a gente sempre consegue ir para uma área próxima, aqui ele fica dando no randômico a gente não consegue determinar, então ele sempre fica fazendo esse preenchimento falhado aí. Daí o código, é só isso, o código está meio feio, tá? Mas enfim. O X eu faço, é isso aqui, eu multiplico o width pelo noise e a altura pelo noise. E aí, é bem parecido com o que a gente fez aqui, só que a diferença é que aqui eu estou fazendo uma coisa que é o controle do noise, que eu estou dividindo aqui, que eu não lembro onde é que é isso, estou dividindo aqui a altura, o frame count por uma escala. O que isso significa? Eu estou dividindo o tamanho do tempo ali que eu ando no noise. Então, se eu, por exemplo, dividir isso assim só por 3, o que acontece? Eu estou dando saltos maiores no tempo. Então, o salto, apesar de eu ir para um próximo valor próximo, o salto de proximidade desse valor vai ser maior. Então, a chance ao invés de a gente
continuar com essa curva que eu fechei ali bem suave, vai ser uma curva que ainda assim estruturada, ainda assim uniformemente distribuída, só que com saltos maiores. Olha, e ficando um pouco mais próxima do que a curva de randômico, porque eu estou dando saltos maiores, estou pulando de um terço em um terço, que eu estou pegando o frame count dividido por 3. Se eu, por exemplo, aumento aqui para 33, ainda continua com estruturas bem soltas, com intervalos maiores, só que agora já está com um desenho mais manual. Então o noise nos permite esse tipo de controle, assim. Então, vamos lá, eu não vou salvar isso aqui não, porque eu quero salvar. Então, cara, agora a gente precisa, voltando aqui para o nosso exemplo, a gente quer que essa bola, que está hoje andando assim meio louca, ela ande com um pouco mais de graça, né? Então eu vou fazer uma escala aqui, sei lá, eu não sei se isso daqui vai ser bom o suficiente. Acho que está justo, né? Tipo, agora ela está se movendo ainda randomicamente, só que ela está mais organizadinha, assim, mais orgânica mesmo. Então isso foi... Explica nós. Tá, beleza. E aí agora vamos fazer o seguinte, então a gente está movendo agora a bola randomicamente no eixo X, então vamos fazer isso no Y, né? Simplão. Pode segurar aqui rapidinho? Obrigado, cara. Então, é bem simples, né? Só fazer a mesma coisa, chamar isso daqui, passar, copiar, colar aqui, estou definindo o noise ali randômico e tal, só que aqui a gente multiplica pela altura, a mesma coisa, né? Então, e aí agora a gente ficou com problema, porque a bolinha só está andando no eixo diagonal ali. Por quê? Porque o noise, como ele é uma função que tem essa coisa a posição no tempo, o parâmetro que eu estou passando influencia na saída dele, como eu estou passando sempre o mesmo parâmetro, ele está sempre me dando a mesma altura. Então a gente está andando aqui só na diagonal, porque a diagonal é sempre onde o x é igual ao y. Então a gente está sempre ficando com valores iguais, x e y iguais. Aí existem maneiras de fazer isso daqui. A maneira que eu gosto de fugir é o seguinte: eu desloco a posição do noise no tempo um pouco. Então, ao invés de ser frame count, eu vou fazer, sei lá, frame count mais 1042. Que ao invés de ele começar da mesma posição do x agora, ele está começando 1042 passos na frente, o que garantidamente vai dar valores diferentes. E aí agora a gente tem a bolinha andando no y. Por que é bom fazer isso também? Porque a gente pode controlar... Bem, deixa eu falar um pouco disso daqui a pouco. E aí agora a gente tem... Bem, a gente tem um corpo andando randomicamente numa tela e agora meio que faltaria para a gente fazer o nosso random walker, em vez de desenhar essa bola, ligar linhas de acordo com o que esse corpo anda. Então, vamos tentar fazer isso. Aí, para isso, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui px e py para serem os pontos do frame anterior, tá? Vou ter que guardar isso em algum lugar. Na real, eu vou fazer o seguinte. E uma coisa muito importante, como a gente está programando aqui só para gerar uma imagem, a relação com o código muda muito. Então eu vou fazer coisas aqui que eu não faria se eu estivesse programando um software para entrar em produção. Eu vou definir variáveis globais. Então eu vou definir duas variáveis globais aqui, px e py, e eu vou botar eles para começarem do meio da tela. Isso daqui vai dar um salto no primeiro, mas enfim, depois a gente resolve isso com mais calma. Definir essas variáveis, então basicamente eu tenho o seguinte, isso aí. Então basicamente eu defini esse x aqui, o que a gente quer fazer agora, a gente quer, ao invés de desenhar uma elipse, a gente quer fazer o seguinte, a gente quer desenhar uma linha que vá, deixa eu pegar o global aqui, a gente vai fazer uma linha que vá de px a py, certo? E vá até x e y. Massa? Então, se a gente rodar isso aqui agora, a gente está vendo que
Bem, a gente está com uma linha, ela está andando e tal, está se movimentando, só que ela está meio presa ali. Por quê? Porque a gente não está mudando o px e py. Então a gente vai botar aqui agora o px e py, vão virar o x e o y, certo? Porque é o próximo ponto da sequência. Então se a gente rodar aqui agora, bem, a gente tem uma minhoquinha dando salto na tela, porque, enfim, estamos apagando o background sempre, né? Então vamos parar de fazer isso. E agora a gente tem aí na tela um random walker, pareceu até um gato ali em cima. E aí agora beleza, né? Conseguimos, essa é a parte algorítmica da coisa. Agora a gente precisa ver o que a gente vai fazer, assim. E aí entra, isso daqui é uma técnica, random walker é uma técnica que tem vários tipos de coisas que as pessoas fazem e tal. Eu queria mostrar uma coisa que eu fiz com o random walker, que é um random walker de triângulos, que ao invés de desenhando linha, eu sempre uso o outro ponto como um vértice de um novo triângulo. Mas antes de mostrar, na real, vamos brincar um pouco mais. Né? Bem, o que dá para fazer aqui? Uma coisa que eu não gosto muito é esse movimento meio quadradão, né? Do tipo, certo? Não está muito orgânico. A gente poderia deixar, só que eu gosto da coisa do x, de um dos dois lados estar bem caótico para ficar bem randômico, assim. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar a variação no y um pouco mais sutil, assim. Então, sei lá, vou botar 138. Estou dividindo por 138. Então agora a gente vê que fica um outro tipo de desenho, porque agora o y está variando bem menos, enquanto o x está variando bem mais. O x talvez esteja até demais. Então vamos, sei lá, botar 97. E agora a gente tem um random walker que parece mais uma mãozinha mesmo desenhando. Bem, esse traço grosseiro aí é porque a gente está setando o px e py aqui para ser o width e height, né? Então vamos fazer direitinho aqui. Vamos mudar, vou copiar, colar, fazer esse tipo de coisa que eu não faço muito, mas estou numa ideia, faz parte. Bem, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar o frame count, na real, de 0, o noise de 0, ao invés de pegar o noise do frame count, que eu não tenho, e aqui eu vou pegar o do começo, do 1042, que 0 e... Enfim, é sempre a iteração antes do frame count. O frame count sempre começa de 1. Então, com isso, a gente vai ter um começo mais preciso. Ao invés de ter aquela linha linkando para o meio, a gente tem um começo ali mais gracioso, digamos assim. Bem, eu vou aumentar aqui a velocidade de frames. Vou tirar isso aqui, porque agora não precisa ficar lento assim, que aí fica até mais mágico. Então agora a gente tem um walker. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é brincar de colorir isso. Sim. A gente pode fazer o seguinte, e aí mostrar uma outra coisa aqui. Eu vou dar uma mudada em algumas coisas aqui, que aqui eu estou usando o padrão de cor RGB. Eu vou mudar para o HSB, que é um outro padrão, enfim, eu posso falar mais um pouco sobre ele um pouco depois. Então vai ser HSB. E aí ele vai de 100, que é só os valores de 0 a 100, ao invés de 0 a 255. Daí a gente vou fazer o seguinte, eu vou mudar a cor da linha de acordo com o Y. 0 é a cor vermelha, então quanto mais embaixo, mais vermelho, quanto mais em cima, eu não sei qual é a cor 100. Aí para a gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar, na verdade eu vou fazer com o Y anterior, não, o Y que a gente está indo. Vou fazer o seguinte, color position, eu vou chamar um map, que não é o map do Python também, é o map do processing. O map do processing serve para você mapear um valor que está num intervalo para outro intervalo. Então, por exemplo, o y, eu vou mapear o valor de y, que eu sei que vai de 0 à altura, eu quero mapear esse valor de 0 a 100, que são as paradas que eu consigo, são a faixa de valor que eu consigo variar a cor. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um stroke aqui da cor, stroke é para colorir uma linha, eu vou dar da cor, da posição da cor, que é vermelho, verde, enfim, esse tipo de coisa,
E aí eu vou botar uma saturação de 80 e um balance de 80. Não sei o que vai acontecer. E agora com isso... Flush Argument Quente Curses. Outra coisa seguinte. Não. Desculpa, é uma variável específica, é uma constante que o process define, não é um string. E agora a gente tem, ó, conforme ele vai subindo, ele vai ficando com umas cores, conforme ele desce, ele vai ficando com as outras, e é o gradiente de cor, né? Do vermelho pro amarelo. A gente poderia também fazer o seguinte, ó, fazer uns negócios meio doidos aqui também. Vamos jogar uma moeda pro ar. Se essa moeda for acima, se saiu acima de 0,92, ou seja, uma cara matemática, eu estou pegando um valor randômico de 0 a 1, se esse valor randômico for maior do que 0,92, a gente vai fazer um retângulo aqui na posição XY e, de, sei lá, 40 pixels por 40. Daí o que ele está fazendo agora é isso, ele está muito alto esse percentual aqui, deixa eu botar no 37. Ele está rodando ali e a cada frame que ele desenha, ele joga essa moeda, sempre que é acima ele desenha um negócio ali. A gente pode, tá meio feio, né, essa coisa assim, tipo ele na ponta, então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode botar aqui como a Rect Mode para desenhar o retângulo pelo centro e não pela ponta superior. Aí agora é como se a linha estivesse passando dentro do retângulo. Enfim, a ideia, a ideia era isso que eu queria ter feito mais na Python Brasil. Na Python Brasil eu só conseguia até desenhar a linha bruta ali. Eu queria experimentar mais esse tipo de coisas, de formas e tal. E aí eu queria só mostrar dois exemplos de handle walkers também. Que aí eu fiz. Esse é o 42, eu não sei, eu não lembro o que é o 42, vamos ver. Na real isso daqui não é o handle walker, isso daqui é que o noise é um detalhe, eu só estou mostrando o noise ali em uma dimensão, o noise funciona em até 3 dimensões. E aí isso é muito bom para uma outra técnica de programação, que é campo vetorial e tal, para uma outra técnica de sketch. E aí aqui é um exemplo, eu vou deixar rodando enquanto eu mostro o outro. É um exemplo de que eu estou usando noise como... São sistemas de partículas e noise para definir campo vetorial. E aí eu estou fazendo essas partículas andarem de acordo com o campo. E aí o outro exemplo, esse daí eu vou deixar rodando, o outro em particular é que é um random walker mesmo. É esse daqui. Que esse daqui é o walker de triângulo que eu falei. Só que se rodar. Ele tem só esse glitchzinho de quando ele bate a beirada lá, ele vai... enfim, eu posso explicar depois. Mas se vocês for ver, ó, agora ele está andando bem controladamente. Deixa eu rodar de novo, porque ele está começando muito lá no meio. Ó, ele está andando ali o handle walker e a cada vez que eu ando, eu boto como vértice de um novo triângulo, desenho e fico nessa. Então, tipo, é só mais um exemplo de, tipo, é só uma técnica que daí entra a criatividade, a pira do que vocês quiserem fazer, de como explorar. E, bem, basicamente o que eu queria falar era isso, ó, esse daqui tá ficando... É maneiro de deixar esse rodando por vários frames, que fica, tipo, tem um que é igual que uma trança de cabelo, fica bem louco, assim. E, bem, gente, é isso. Eu queria fazer um convite para quem curtiu, quem achou interessante e tal. Aqui em São Paulo, toda última terça-feira do mês, a gente lá no Garoa tem noite de processing. Eu venho ajudando na organização há algum tempinho. E da próxima, a gente não vai ter dezembro, porque, enfim, ficaria entre a semana de Natal e Ano Novo. E aí, em novembro, tradicionalmente a última edição do ano e a gente sempre faz como Lightning Talks. Então, qualquer pessoa pode ir lá para falar, enfim. Em Pinheiros, as datas estão aí, qualquer coisa é só ir lá no garoa.net.br, buscar a noite de processing e é isso aí. Bem, brigadaço. Tem alguma pergunta que eu acho que não, né? Cara, achei sensacional, achei legal ver técnica de programações para fazer coisas diferentes. Aí fiquei com uma curiosidade, como que você chegou
E você falou, pô, como você conheceu o sketch, como você começou a desenhar. Eu achei legal também, porque eu sou horrível em desenho e posso usar o que eu sei fazer para desenhar. Então, exatamente por causa dessa fala, assim, tipo, eu sempre gostei muito de desenho, sempre gostei muito de quadrinho, cara, leio muito história em quadrinho, não tanto de super-herói, assim, mas gráfico novel mesmo. Só que eu sou, assim, uma negação em desenho, assim, uma negação. E aí, cara, eu conheci através do Garou, do Noite de Processing, que esse encontro já acontece há 2 anos. E aí, enfim, eu fui lá em um encontro, e aí eu conheci a galera, conheci a tecnologia, e aí comecei a estudar por conta própria. E aí no Sesc da Avenida Paulista, assim como vai ter essa montagem da Plotter e o Alê, que organiza a Noite de Processing, ele é um dos instrutores lá, calhou deles fazerem um curso de Processing lá de graça. Eu meio que fui fazer para ver o que era, e aí para mim me apaixonei, assim. Aí o que eu venho fazendo desde então, comecei a estudar em junho, eu tento, mas não consigo, fazer um sketch por dia, assim, para explorar, nem que seja desenhar uma linha, sabe? Tipo, é só para explorar métodos da API e coisas do tipo, assim. Essa é a maneira que eu venho, meio que também um lance de terapia, assim, de parar para programar. O mais interessante, assim, cara, na real, de fazer esse tipo de coisa, é que muda muito a sua relação com o código, assim, em termos tipo, de padrões, de organização e várias coisas, que variável global, nunca. Cara, é muito natural de se usar nesse universo, assim. É muito louco trabalhar, programar para um objetivo completamente diferente, que não precisa escalar, não tem esse tipo de noia, sabe? É bem massa. Show? Valeu então, gente. Obrigadaço.